Olá, cuidadores da própria saúde! No vídeo de hoje você vai ver quais são os tipos de açúcar que existe e qual é o que mais se adapta ao seu perfil. Vamos iniciar pelo açúcar light. É o resultado da combinação do açúcar refinado com adoçantes artificiais. É menos calórico, mas também tem menor sabor. Sem contar que produtos diet, zero e light são cheios de um veneno chamado aspartame. A ciência vem alertando sobre os efeitos tóxicos dessa substância, pois além de provocar doenças graves, ela pode alterar o sistema endócrino, causando desequilíbrios hormonais e metabólicos. Um dos exemplos mais comuns são as disfunções da tireoide, que normalmente vem associada ao ganho de peso. O açúcar refinado é o mais conhecido entre os açúcares. Ele é resultado de um processo químico que retira da garapa todas as suas fibras, proteínas, vitaminas e sais minerais. O que sobra é apenas a sacarose riquíssima em carboidratos, a qual ainda são acrescentados clarificantes, antiumectantes, precipitadores e conservantes. E durante o processo de refinamento, alguns aditivos químicos como enxofre são adicionados para dar a coloração branca. Ou seja, o açúcar refinado é um produto químico sem qualquer valor nutricional e 100% calórico. Os males que o pó branco provoca à saúde, no entanto, vão muito além de uns quilinhos a mais quando se come muito doce. Ele é um dos grandes promotores, se não o maior, de epidemias mundiais de obesidade e diabetes, mas também está associado a quase todas as moléstias degenerativas, do ataque cardíaco ao derrame cerebral. E mais, algumas pesquisas científicas sugerem que o consumo de açúcar refinado pode estar na origem de alguns tipos de câncer, principalmente o de pâncreas e a leucemia em crianças. Veja o exemplo dos principais produtos alimentícios que têm como principal ingrediente o açúcar refinado. O açúcar cristal é apresentado na forma de cristais grandes e transparentes, mais difíceis de serem dissolvidos em água. Passa por leve processo de refinamento, mas mesmo assim 90% das vitaminas são retiradas. Existem estudiosos que afirmam que os malefícios causados pelo açúcar são semelhantes aos danos causados por drogas. Quando se consome o açúcar, seja cristal ou refinado, o corpo produz um ciclo vicioso. Há um desequilíbrio na produção de dopamina, que traz bem-estar repentino e com uma queda em seguida, que exige que o corpo consuma mais açúcar. São altos e baixos de dopamina, que fazem com que a criança principalmente se sinta muito bem e cheia de energia no momento, para em seguida deixá-la estressada e irritada. Para um adulto, essas variações já são bem danosas para a saúde mental e física. Agora imagine para uma criança, é muito pior, porque ela ainda está aprendendo a lidar com as sensações e seus sentimentos, sem contar que ela está mais vulnerável ao câncer no sangue, que é a leucemia. O açúcar mascavo não passa pelo processo de refinamento e branqueamento como o refinado. Por esse motivo, é uma opção mais saudável. Ele tem a cor mais escura, é mais úmido e tem um sabor similar ao do caldo de cana e ao da rapadura. Porém, por ser mais bruto, o açúcar mascavo tem sujeira grossa de terra, resquícios de plantas, de insetos e de excrementos, além de ser úmido, o que facilita o surgimento de fungos. O açúcar demerara passa por um processo leve de refinamento, mas é similar ao mascavo, até mesmo na cor. Ele passa por um processo de secagem, por isso é mais concentrado.
Apesar de maior valor nutricional, as calorias entre os outros açúcares são as mesmas, trazendo o risco de desenvolvimento de diabetes, outros prejuízos como ganho de peso e, com isso, o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O açúcar orgânico é cristalizado a partir de caldo de cana orgânica, e o açúcar rotulado como orgânico pode ser mais saudável do que o açúcar não orgânico, por estar livre de quaisquer vestígios de produtos químicos agrícolas. Para evitar as doenças futuras relacionadas ao consumo a longo prazo de agentes tóxicos, o ideal é que não só o açúcar seja substituído pelo orgânico, mas todos os alimentos de sua dieta, como frutas, verduras e biscoitos. Porém, a taxa calórica é exatamente a mesma do açúcar refinado. Então, alimentos muito açucarados, mesmo aqueles feitos com açúcar orgânico, podem contribuir para a obesidade e seus impactos negativos para a saúde. O açúcar de coco é rico em vitaminas e minerais como ferro, zinco, magnésio, potássio e vitaminas do complexo B. Além disso, é um alimento sustentável e 100% natural, produzido a partir do néctar das flores da palma do coco. Não é processado e não possui aditivos químicos e nem conservantes. Todo tipo de açúcar leva à produção de insulina, mas quanto mais devagar essa insulina é liberada, menos gordura é acumulada e menos glicose é liberada na circulação. E nisso, o açúcar de coco é o que tem menor índice glicêmico, comparado ao açúcar refinado. Dessa forma, o açúcar de coco pode ser consumido com moderação e com controle de glicemia por diabéticos, mas ele possui a mesma quantidade de calorias do açúcar refinado. Por isso, deve ser consumido com moderação. Tudo em excesso pode trazer algum mal para o organismo. A frutose é o açúcar encontrado nas frutas, em alguns vegetais, cereais e no mel. Mas há uma grande diferença entre o consumo da frutose in natura, ou seja, da frutose na fruta, por exemplo, e o consumo da frutose isolada, que se compra nos supermercados como um adoçador branco, refinado e super doce para adoçar bebidas e usar na culinária. Quando comemos uma fruta, ingerimos tudo de bom que ela traz: as fibras, as vitaminas e os minerais, e toda essa combinação faz com que a absorção da frutose seja lenta e saudável, trazendo energia para o corpo. Mas o consumo da frutose isolada como adoçante tem um impacto considerável para o desenvolvimento da síndrome metabólica e para a resistência insulínica. E assim como o açúcar de mesa, podendo levar também a um estresse oxidativo. A frutose possui um poder adoçante como poucos. Por isso é muito usada na indústria alimentícia na produção de doces e refrigerantes. O consumo da frutose isolada em excesso pode levar a problemas de saúde graves, como obesidade, diabetes, hipertensão e aumento do triglicérides. Então, fica algumas sugestões: ir diminuindo o consumo do açúcar diariamente e ir adaptando seu paladar ao sabor natural do alimento, ou usar moderadamente o açúcar de coco, ou escolher um destes outros itens de acordo com a sua necessidade diária e da sua família. Lembrando que não existe açúcar melhor, e sim o menos pior. Então, faça uma boa escolha. Caso opte para o consumo diário e frequente do açúcar, fique atento aos principais sintomas e doenças causados pelo excesso do açúcar: infarto, AVC,
diabetes, obesidade infantil e adulto, esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Nesta figura você vê a diferença de um fígado normal e um fígado gorduroso. As bactérias se alimentam principalmente de açúcar, levando a infecções e cáries dentárias. Parece até piada, mas cáries em estágio avançado pode trazer doenças graves ou levar até a óbito. O principal alimento do câncer no sangue é o açúcar. O organismo com excesso diário de açúcar desenvolve também o câncer no pâncreas. Corre fazer escolhas boas para você e para toda a sua família. E lembre-se também dos seus amigos compartilhando estas ricas informações. Deixe o seu like, que vai ajudar muito na divulgação do meu canal. E aquele beijo e até a próxima, se assim Deus permitir.